Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, certo? Dia 27 de outubro, a gente segue aí acompanhando os acontecimentos do Corinthians. Tivemos a partida ontem aí contra o Fluminense, né? Vou trazer aí o pós-jogo, um pouco dessa análise aí. E também peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, rapaziada, aqui embaixo, tá? Só clicar no link e seguir o John. Vamos lá, rapaziada, que ontem foi difícil, viu? Difícil. Se tem uma palavra para resumir a noite de ontem, foi difícil. O Corinthians já entrou com alguns desfalques, principalmente o Yuri Alberto. A gente já tinha o Adson fora, que era uma opção para jogar pelos lados. Yuri Alberto suspenso. Entramos no ataque com Mosquito, Vital e Roger Guedes. Roger Guedes centralizado. Ok. Primeiro lance, Mosquito foi na linha de fundo. Tem um lance lá com o jogador do Fluminense. Eu vi bem rápido, tá? Meio com uma dividida, uma falta, alguma coisa assim. O Arthur chegou a marcar a falta, né? O Bandeira, na verdade, marcou a falta. Chamou o atendimento médico, o Mosquito já saiu. Foi substituído, entrou o Ramiro. E aí eu já vou ser bem direto sobre o Ramiro, tá? Não vou nem enrolar sobre o Ramiro. Tchau. Acabou seu contrato 2022? Tchau. Muita gente me mandou. Pô, John, o que você acha? O Ramiro entrou bem nas últimas partidas. Nas finais contra o Flamengo, não sei o que e tal. Rapaziada, não tem condições técnicas. Sério. Sério. O primeiro tempo ele tava na lateral ali que eu tava assistindo. Pô, é difícil, cara. A gente apoia, a gente canta, mas é difícil. Acho que, como eu falei, a palavra é difícil. Difícil, difícil, difícil. Enfim. Depois disso, temos o Corinthians tomando gol de bola parada, de escanteio. Um cruzamento na altura do joelho no primeiro pau, a bola passa, certo? Acho que é o Arias, né, que finaliza, pega no Fagner, sobra no segundo pau pro Germancano, sozinho, dentro da pequena área. Sozinho, só pra escorar pra dentro do gol. E aí o Corinthians, com 5 minutos de jogo, já sai perdendo. Num lance de bola parada, desatenção total da nossa defesa. Já tava difícil, foi complicando. Com 35 minutos, o Renato sente. Pede para sair, entra o Juliano. Fica mais difícil. No intervalo, o Balbuena sente uma lesão. Pede para sair. Entra o Bruno Mendes. Começa o segundo tempo e o Corinthians simplesmente não conseguiu jogar bola. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O Corinthians teve uma chance, vamos colocar assim, a cabeçada do Balbuena. Passou pra fora. Um outro lance do Gil que o Fábio cortou. A finalização do Giovani no finzinho da partida. Só, não teve mais nada. Nada. A gente fala, ó, nossa, essa chance aí, meu Deus do céu. Foi do Giovani, quando já tava 2-0 pro Fluminense. Só, mais nada, tá? Aí a gente tem o segundo tempo. Fica. E o Fluminense aqui, ó. Pum, saindo da pressão. Bola de um lado, o Corinthians vai para pressionar, inverte o jogo. Balança o time inteiro do Corinthians, inverte o jogo. O time do Corinthians ontem não viu a cor da bola. O time do Fluminense é muito bem treinado, saiu na frente muito cedo. Isso faz o quê? Com que o Corinthians tenha que sair para o jogo. E é o que o Fluminense quer. Que o Corinthians vá pressionar para eles tocarem a bola e ganhar espaço nas costas. É esse o jogo do Fluminense. E aí a gente toma um segundo gol, numa bola que é invertida. Tá, o Manuel dá a bola lá no lado esquerdo, cai no ponta deles, o cara faz a ultrapassagem, ele dá a bola no fundo, vem um cruzamento, acho que a bola até resvala no Bruno Mendes, né? Vem uma bola alta, cai lá no segundo pau, pro Germancano finalizar sozinho. Nas costas do Fábio Santos, finalizou entre o Fábio Santos e o Cássio, acho que a bola passa embaixo do Fábio Santos, alguma coisa assim. Bateu cruzado, fez o gol. 2-0, acabou. Simples, tá? O Corinthians
não viu a cor da bola. Corinthians jogou muito mal, Fluminense dominou o jogo, fez o resultado e mereceu a vitória. Objetivo, tá? Não vou nem ficar enrolando, isso, aquilo. Foi o que aconteceu na partida. E aí temos algumas situações, né, que eu falei. Pro jogo de sábado contra o Goiás, tá? Temos aí o jogo de sábado contra o Goiás, 7h30 da noite. O Ramiro tomou o terceiro amarelo, tá pendurado, que eu havia informado pra vocês. Mosquito machucou, Renato Augusto machucou e Balbuena machucou. Já são 3 desfalques aí quase que certeiros, né, pro jogo de sábado. E o Adson, que a gente sabe, que a gente não sabe, na verdade, se recuperou ou não. E aí, no sábado passado, que foi o jogo contra o Santos, eu tive que ler diversos comentários. John, pelo amor de Deus, John. O Vitor Pereira já perdeu a Copa do Brasil e tá poupando o time contra o Santos. Esse técnico não presta. Eu vi um monte de comentário assim, cara. Parece que tem que desenhar. O Renato Augusto jogou contra o Flamengo quarta-feira. Ontem, uma semana depois, ele entra em campo contra o Fluminense, ele joga 35 minutos e sente um desconforto. Se ele entra contra o Santos, ele sente com 10 minutos. O Vitor Pereira poupou o cara uma semana para ele ter condições. E a torcida quer reclamar. A torcida não, alguns torcedores que colocaram na cabeça que não pode existir rodízio. Não pode existir rodízio. Agora a gente tá com 3 jogadores machucados. Só do jogo de ontem, tirando o Adson. Temos o Ramiro suspenso. Sabe o que é a situação do Corinthians? É o seguinte. É um elenco com a idade avançada. E um elenco desequilibrado. Por isso que irrita a torcida. Jogadores com a idade avançada não aguentam a sequência de jogos. O técnico é obrigado a fazer o rodízio. Obrigado. Não adianta a gente chegar aqui e falar, não, mas ele tá inventando. É obrigado a fazer o rodízio. E aí a gente tem um elenco que não tá nivelado. Sai uma peça, entra outra, meu Deus do céu. Dá até agonia de ver o jogo. Dá agonia de assistir. Tá? Mas, pra muita gente... E aí não é defendendo o Vitor Pereira. Eu tô criticando a montagem de elenco do Corinthians. Pro Roberto de Andrade chegar, não, nosso elenco é muito bom. Eu vi ontem. Você perdendo dentro da sua casa, você não tem uma opção no banco ofensiva. Quem tem? O Giovani, garoto de 18 anos da base. Entrou, tentou, mas não é a solução, cara. Não é a solução. Poderia, como por exemplo no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele entrou e cavou um pênalti, beleza. Ontem teve uma chance, ok. Mas não é o cara pra gente chegar aqui e falar, e aí, Giovani, não vai resolver? Não, ele não vai resolver. Ele não tem que resolver. Tá? Quem tem que resolver é Alessandro, é Roberto de Andrade. Tá? Esses caras têm que resolver, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Outro ponto importante, tá? O Mosquito vai passar aí por alguns exames hoje. Tá? Ele tá com a suspeita aí de ruptura no ligamento cruzado anterior. Tomara de verdade que não seja isso, tá? Tô torcendo muito para que não seja isso, que seja algo mais tranquilo, algo mais leve, tá? Uma lesão a gente já sabe que é algo negativo, mas, pô, uma ruptura de ligamento cruzado é uma questão séria, que foi a lesão que o Paulinho teve, por exemplo, em maio, até hoje não voltou, só volta para a próxima temporada. Se for a ruptura, o Mosquito só volta, pô, na reta final do Paulistão. Se for isso. Por isso que eu tô torcendo para que não seja, tá? É um menino do bem. Tenho, obviamente, minhas críticas a ele. Mas como eu já falei aqui, a minha crítica ao Ramiro, ao Mosquito, é ao jogador dentro de campo, tá? Ao atleta. A pessoa, ao Gustavo Silva, ao Ramiro, pô, não tem como. Não tem como. Desejo que seja algo tranquilo, tá, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês.
Bom, e aí o Fábio Santos, tá? Falou, ó, difícil falar, foi uma pancada muito grande, a gente deu uma resposta contra o Santos, mas é natural sentir uma derrota da maneira como foi, estávamos confiantes. A gente tem que tentar esquecer, por mais difícil que seja, e mudar essa chave para classificarmos o mais rápido possível para a Libertadores. Contra o Flu, você tem que dar poucas chances sabendo que eles vão ficar com a bola, você se desgasta demais e em uma bola parada você pode tomar o gol. Infelizmente aconteceu, desatenção nossa que dificulta nossa sequência na partida. Pode falar em falta de concentração e intensidade em algum momento, mas foi mais mérito do Fluminense do que demérito do Corinthians. Tá? Essa aí foi a entrevista do Fábio Santos, tá? Eu acho que é isso, é a gente focar nessas rodadas que tem agora até o final do campeonato, classificar, tá? Classificar direto para a Libertadores. O Corinthians aí é o atual 5º colocado do Brasileiro, com 57 pontos. Tem um jogo a menos, que é o jogo de sábado agora contra o Goiás. Se vencer, bate 60 pontos, sobe para a 4ª colocação, tá? O que a gente espera. É o que a gente espera. A diferença para o 6º colocado tá uma diferença boa, de 6 pontos. Tá uma diferença interessante. Se a gente vence, vai para 9. Então já praticamente meio que garante o Corinthians aí na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então essa é a meta do Corinthians nessa reta final, família. E aí após a partida, eu até postei bastante lá no Instagram para vocês. Todo um alvoroço na sala de coletiva de imprensa, tá? Todo um alvoroço e tudo mais. 4 cadeiras para Duílio, Alessandro, Roberto de Andrade e Vitor Pereira. Um atraso enorme para a coletiva de imprensa. Por quê? Eles haviam prometido tomar uma decisão. Depois da Copa do Brasil. Vitor Pereira chegou e falou, não sou eu que vou anunciar para vocês, é o presidente. E aí o anúncio de ontem, tá? O anúncio de ontem da decisão foi: não temos decisão. Simples, tá? Simples. Duílio veio para explicar que eles não tomaram nenhuma decisão ainda. Ele falou, ó, estamos no fim do campeonato, em fim de temporada, são 5 jogos a fazer, 2 semanas, não vamos tomar uma decisão, a gente entende a velocidade, as especulações, mas não é o momento, até o fim do ano temos contrato, o objetivo é chegar na Libertadores de forma direta e queremos o 2º lugar. Tá? Ele falou que o planejamento vem sendo trabalhado, eles observam os jogadores, conversam com o Vitor e com a comissão, tem uma boa estrutura, torcedor, fique tranquilo. E aí o Vitor Pereira comentou também, né? Ele falou, eu já disse que a minha vontade é ficar, tenho que decidir isso no timing. E não é o timing dos jornalistas, não é dos jornalistas nem dos torcedores. Na minha opinião, precisamos de 3 ou 4 posições e tem que ser reforçadas, mas não é para começar já. Vamos com calma, como isso acaba. Quem está com muita pressa não é o clube e nem sou eu. Obviamente que é o torcedor que estava com pressa. Por quê? Porque vocês falaram que após a Copa do Brasil, a decisão seria tomada. Deu uma semana da Copa do Brasil e vocês não tomaram a decisão. Por isso que o torcedor estava com pressa. Tá? Por isso que a gente estava com pressa. Vocês vêm e falam como se não, a torcida tá errada em querer saber a decisão. Querer saber se o treinador continua ou não. Qual que é o planejamento para a próxima temporada. Tá? E aí, rapaziada, depois de tudo isso, né, dessas definições e tudo mais, o Vitor Pereira falou, ó, não vou responder mais sobre se eu fico, se eu não fico, vou falar sobre o jogo, sobre situações do Corinthians, tá? Não falo mais sobre esse assunto. Aí veio o Marco Belo, tá, um dos setoristas aí do Corinthians, e perguntou o seguinte, cara. A informação que temos é que sua esposa quer que você vá embora, mas você quer ficar. Quem que manda na sua casa? O Vitor Pereira falou, ó, como eu sou mais educado que o senhor, eu não vou responder. É mal educado, é um assunto que não tem a ver com futebol. Todo mundo sabe que a situação aí do Vitor Pereira está complicada com a família, por quê? Porque a sogra dele está com problemas de saúde, certo? Problemas seríssimos de saúde. E aí isso está influenciando na decisão dele, de estar próximo à família ou não.
E aí o cara vem com a pergunta de, ai, mas quem que manda na sua casa? É difícil, né, rapaziada? O Marco Belo depois pediu desculpas, tá, nas redes sociais, disse que não era a intenção dele, que sou ofensivo, que vai pedir desculpa pro Vitor e tudo mais. Mas é complicado, rapaziada. Ainda mais, eu acho que é mais complicado, depois o Vitor ter acabado de falar que não responderia sobre esse assunto, e o cara vai numa coletiva de imprensa, depois de um Fluminense meter 2-0 no Corinthians, pergunta, quem que manda na sua casa, você ou sua esposa? Difícil, cara. É difícil até falar, porque, por exemplo, eu sou jornalista formado, tá? Meu sonho é estar numa coletiva de imprensa como essa, numa coletiva de imprensa do Corinthians. E aí a gente vê um cara que é formado, que é experiente, há tanto tempo que ele trabalha na área, e faz uma pergunta desse nível. Desse nível, tá? E aí, obviamente, entendo também a revolta do Vitor Pereira. Pô, complicado. Complicado. Toda a pressão que existe. A situação com a própria esposa. E aí o cara vem e pergunta, quem que manda na sua casa? É isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, o Diário do Nordeste, tá? Um portal aí esportivo também, né? Traz algumas notícias aí e tudo mais. Acompanha bastante sobre Fortaleza, sobre o Ceará, os demais times aí do Nordeste. E aí ele falou o seguinte. O Corinthians fez uma proposta pelo Juan Pablo Vojvoda, que atualmente é o técnico do Fortaleza. Um bom técnico, tá? Um bom técnico. Toda vez que a gente traz sugestões aqui para treinadores para o Corinthians, o Vojvoda é citado. E a informação do Diário do Nordeste seria que o Corinthians já teria feito uma proposta de um salário 3 vezes maior do que ele ganha hoje. Hoje ele ganha 350 mil, 3 vezes maior seria de 1 milhão. Certo? O Corinthians teria feito uma proposta de um salário de 1 milhão de reais por mês, para ele assinar um pré-contrato com o Corinthians. E aí, segundo o próprio Diário do Nordeste, a oferta foi negada pelo Vojvoda, porque ele falou que tem uma boa relação com a diretoria do Fortaleza, que eles dão liberdade para ele trabalhar, ele está adaptado à cidade de Fortaleza, gosta da cidade e tal. Minha opinião agora. Eu duvido muito que o Corinthians tenha feito uma proposta pelo Vojvoda. Duvido muito. Porque, pelo que eu tô entendendo, o esforço da diretoria nesse momento é para manter o Vitor Pereira. Não faria sentido eles irem atrás do Vojvoda. Agora, nesse momento. Se tivesse ido, eles já teriam anunciado que o Vitor Pereira tá fora. Falou, a gente não vai renovar com ele, estamos buscando outro treinador. Tá? Então, assim, trago aqui mais uma vez a fonte, tá? O Diário do Nordeste trouxe isso, que o Corinthians fez uma proposta, tá? Pelo Vojvoda, e o Vojvoda recusou. Eu acho que isso não aconteceu. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Portal R7, tá? Trouxe uma notícia aqui muito importante. Segundo eles, o Corinthians já está apalavrado com o centroavante Pedro Raul, certo? É um jogador jovem, 25 anos, um dos artilheiros aí do futebol brasileiro em 2022, mais de 1,90 m, gosta muito de fazer o pivô, cara fazedor de gols. Gosto muito do nome do Pedro Raul, tá? Pra mim é um nome muito interessante. E a situação é a seguinte, segundo o Portal R7, o Corinthians, tá? Como outros portais já trouxeram, pessoas falaram, não, ele tá apalavrado, ele já tem um acerto encaminhado com o Corinthians. Estaria só aguardando fechar o Brasileirão para ele vir negociar e fechar com o Corinthians, tá? Assinar o contrato, vamos dizer assim, tá? Então, mais uma fonte trazendo que o Corinthians fechou, né? Fechou na palavra, verbalmente, com o Pedro Raul para 2023. John, mas e o Yuri Alberto? Pô, hoje, o Corinthians não tem um centroavante reserva. A gente precisou num jogo numa quarta-feira, meio de semana, jogo de Brasileirão, e a gente não tinha. O próprio Vitor Pereira falou, sobre o Júnior Moraes, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu não sei o que acontece. Se tivesse liberado hoje, ele jogaria. Palavras do Vitor Pereira.
Se o Júnior Moraes tivesse liberado, jogaria ontem. Por quê? Porque a gente estava precisando de um jogador para ser a referência lá na frente. E não tinha. Pô, e se você tiver o Pedro Raul, que em 2022 foi um dos artilheiros do futebol brasileiro, pô, sensacional. Sensacional. É entrar ali e jogar. Vai brigar por uma posição com o Yuri Alberto. Certo? E a situação do Yuri Alberto está indefinida até a metade do ano que vem. É simples isso. Certo, família? Então, assim, fico muito feliz, mais uma vez, com o perfil de jogador que o Corinthians está buscando. Um preço acessível, uma idade boa e jogador de qualidade. Tá? Para mim, esse tem que ser o combo pro Corinthians contratar jogador. Não pode ser jogador com idade avançada, certo? Num preço que caiba no bolso do Corinthians. E o principal, jogador bom de bola. Porque de jogador ruim, filho, nosso elenco, ó, recheado, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!